Olá, hoje é 5 de dezembro de 2024 e o Grupo de Conjuntura está reunido aqui para mais um podcast. Os resultados do PIB divulgados nessa semana foram, mais uma vez, muito bons. Com um crescimento de 0,9% no terceiro trimestre, é agora muito provável que o crescimento para o ano de 2024 fechado fique muito mais próximo de 3,5% do que de 3%. De 3 que já era um número muito bom. Né? Teremos, então, 4 anos consecutivos de crescimento forte da economia. Ou mesmo que a gente desconte aí os 4,8% de 2021, que foi um rebote da pandemia, são 3 anos consecutivos de crescimento de 3% ou mais. Porque o ano passado, o PIB do ano passado foi revisto agora para 3,2%. Diante desse quadro, é claro que é legítimo se colocar em questão as previsões de baixo crescimento para o próximo ano. O Focus está prevendo algo próximo de 2%, ou mesmo questionar as estimativas do crescimento potencial da economia, que oscilam em torno de 2% ao ano, no máximo 2,5% ao ano para alguns. Né? Afinal, nos últimos anos, as previsões são sempre de que este ano foi bem, mas no ano que vem a economia vai desacelerar muito. Será que dessa vez vai ser diferente? E a economia efetivamente vai esfriar no ano que vem e reduzir acentuadamente o seu ritmo de crescimento? É, Me parece que sim. E a razão básica é que agora a economia já começa a apresentar muitos sintomas de que está batendo no teto, está sobreaquecida, coisa que não estava presente nos anos anteriores. Primeiramente, vamos ao mercado de trabalho. Eu já falei aqui em vários podcasts, mas eu acho que o ponto é muito importante. Vou reenfatizar. O ponto do mercado de trabalho aquecido, né? ele, tá, ele pode ser pensado, em primeiro lugar, a partir de uma taxa de desemprego muito baixa, né? Uma taxa de desemprego que alcançou, no último trimestre deste ano, no terceiro trimestre desse ano, 6,4%, em termos de sazonalizados a 6,5%, mas isso aí é a taxa mais baixa da série histórica, que começou lá em 2012. E aí há duas observações a fazer. Primeiro, nesse período, aí 2012, 2013, a economia está indubitavelmente bastante aquecida. Então, a gente não está falando aqui de uma série histórica que só tem anos ruins, não. Já tiveram anos de muito aquecimento e assim mesmo a taxa de desemprego atual é a mais baixa dessa série. O segundo ponto, que eu já também me referi várias vezes aqui, é que a elasticidade de renda do emprego tem sido, nos últimos 5 anos, em torno de 0,7. Isso significa que o PIB crescer 1%, o emprego cresce 0,7%, sendo que nos últimos 12 meses até subiu um pouquinho, para 0,8%. Ou seja, se o PIB for continuar a crescer a 3%, o emprego, a não ser que haja um aumento muito grande de produtividade, cresceria 2,1% ao ano. Né? Mas a população, a força de trabalho, eu chamo de força de trabalho, pelos dados do último censo, está crescendo 0,3%. Então, o emprego crescer 2,1%, a taxa de desemprego tem que desabar. E como é que isso pode acontecer a partir de uma taxa de desemprego que já é a mais baixa da série histórica? Então, esse é um primeiro ponto. Né? Mas a economia vem dando vários outros sinais já de sobreaquecimento. O primeiro é a explosão das importações e perda de ritmo de crescimento das exportações, e com consequente encolhimento do saldo comercial e do saldo das transações correntes. Aliás,
o déficit em transações correntes, que é idêntico ao que a poupança externa, né, vem se deteriorando num ritmo muito rápido. De janeiro a outubro deste ano, ele foi de 2,4% do PIB, contra 1,1% do PIB em janeiro a outubro do ano passado. Olha a velocidade com que ele está se deteriorando. Né? É, o outro lado disso é que, quer dizer, você tá aumentando a poupança externa, essa poupança externa poderia estar aumentando para cobrir um aumento muito grande do investimento. De fato, o investimento está subindo, mas a poupança externa também está cobrindo uma redução da poupança doméstica. Pelos últimos dados do IBGE, a taxa de poupança doméstica caiu nesses últimos, nesses 3 trimestres de 2024, caiu para 14,4% do PIB. Isso que nos 3 trimestres iguais do ano anterior tinha sido 15,2, que já era um nível baixo. De 15,2 para 14,4. Um nível baixíssimo de poupança externa, de poupança doméstica, desculpa. Essa, essa queda da poupança doméstica também reflete uma expansão extraordinária do consumo doméstico, né? Que faz parte desse contexto de sobreaquecimento. Então, a economia sobreaquece, importa mais, exporta menos, cai a taxa de poupança, e isso vai pressionando também não só as contas externas, mas a inflação. Então, a gente está tendo um quadro é, notório de pressões inflacionárias, a taxa de inflação já está acima do teto da meta, e esse é um outro sintoma desse quadro mais geral. Então, nesse contexto, nos parece que é pouco plausível supor que a economia continue se expandindo no ritmo dos últimos anos. Né? A gente tem aí uma elevação da taxa de investimento, mas que ainda é muito baixa. Né? Então, vamos acompanhar isso aí. Lixa. Obrigado, Francisco Eduardo. Eu gostaria de destacar um aspecto mais específico. Francisco Eduardo nos apresentou um panorama geral sobre a macroeconomia e nossa interpretação do que está acontecendo no Brasil. E gostaria, o destaque pode ter sido investimento. Ele falou que o investimento cresceu neste terceiro trimestre contra o segundo trimestre, 2,1%, um pouco acima do que era esperado. Nós esperava que crescesse 1,3%. Mas se a gente comparar o investimento do terceiro trimestre deste ano, 2024, contra o terceiro trimestre de 2023, o investimento cresceu 10,8%. As expectativas para essa taxa contra trimestre, igual trimestre do ano anterior, era 8,6%. Ou seja, a gente está o investimento cresceu mais que o que a gente esperava. É claro que a base do investimento em 2023 era baixo, porque o investimento tinha caído um pouco em 2023. Mas, de qualquer forma, agora já temos 4 trimestres seguidos em que o investimento está subindo. Tá? Assim, a taxa de investimento agora no terceiro trimestre chegou a 17,6%, que, como Francisco Eduardo destacou, é um valor relativamente baixo, especialmente porque na década passada a gente já teve taxas de investimento acima de 20%. Tá? Só lembrar que no segundo trimestre a taxa de investimento estava um pouquinho abaixo de 17%, era 16,7%. Então subiu de 16,7% a taxa de investimento para 17,6%. Quais seriam algumas das causas que poderiam explicar este aumento do investimento, que, como eu comentei,
muito maior do esperado, não? Ou seja, o investimento que contra igual trimestre do ano passado se esperava que crescesse um pouquinho menos de 9 e cresceu um pouquinho menos que 11, não? Ou seja, cresceu mais de 2% acima do esperado no último ano. Bom, podemos ter várias causas. Uma são as reformas que foram feitas nos últimos anos, umas reformas que permitiram algumas melhoras estruturais, a gente já comentamos alguma delas. Preço de commodities que tem ficado num patamar relativamente elevado. Impulso fiscal, que temos falado muito nos últimos meses aqui nos nossos encontros. Mas eu gostaria de destacar duas causas um pouquinho mais específicas, não? Por um lado, tem um programa Euro 6 que trata sobre troca de motores a diesel, não? Basicamente de caminhões e ônibus, e esse programa tem permitido uma forte expansão desse segmento de caminhões e ônibus, tá? Por causa desse programa que visa basicamente tratar problemas ambientais. E outro ponto que Francisco Eduardo também colocou aí são as importações, tá? Já temos falado também que tem tido um forte aumento das importações chinesas ao longo do final do ano passado e começo deste ano, não? Importações muitas vezes que substituem a de outros países, como Alemanha, Estados Unidos, França. Mas, por exemplo, a Bimac tem destacado que as importações chinesas, não, na área de máquinas têm crescido este ano incríveis 30%. Tá? Ou seja, enquanto que as vendas de máquinas domésticas têm caído este ano 2,8%, tá? A importação de máquinas chinesas tem aumentado 30% e esse tem sido também um outro destaque importante, tá? Para explicar essa expansão do investimento inesperado. Tá? Por outro lado, se a gente vê investimento pelo lado da demanda, a contrapartida normalmente costuma ser pelo lado da oferta, a indústria de transformação, que também cresceu. Tá? Ela cresceu no terceiro trimestre, agora contra o segundo trimestre, 1,3%. Quando a gente olha os setores que mais cresceram dentro da indústria de transformação, foi máquinas e veículos, exatamente o que eu tinha comentado do programa Euro 6 e também algumas importações da China, e o outro setor é o de produtos químicos. Tá? Então, a indústria de transformação está acompanhando um pouquinho o aumento do investimento. Tá? De qualquer forma, segundo algumas perspectivas, especialmente algumas instituições que calculam a produtividade da economia brasileira, não? Lembremos que produtividade muitas vezes é calculada como a relação entre o produto e o nível de ocupação, não? Ou, especialmente em horas trabalhadas, mas este ano deve cair, tá? 2024 a produtividade deve cair, muito associado à expansão grande do mercado de trabalho que Francisco Eduardo destacou, tá? Então, é, isso deve ter algum efeito também sobre o que a gente espera para o comportamento do investimento nos próximos trimestres, tá? Só lembrar que a produtividade aumentou bastante em 2023. Os outros setores da indústria, só para dar um destaque aí, desaceleraram, não? Construção civil desacelerou no terceiro trimestre, serviço de utilidade pública também desacelerou. Isso já deve estar um pouco mais, no caso da construção civil, pode estar associado um pouco mais à política monetária, não? Ou seja, o aumento da taxa de juros já está começando a se sentir um pouquinho sobre o setor da construção civil, ainda quando se espera uma pequena recuperação no quarto trimestre, mas se a gente olha para o ano que vem, o aumento da taxa de juros deve provocar uma desaceleração na construção civil. Outro setor que também desacelerou foi o serviço de utilidade pública. Tá? Por último, só destacar os pontos que Francisco Eduardo já apresentou.
quando a gente analisa a contribuição da absorção doméstica, tá? Aí vamos tirar os estoques, tá? Ou seja, vamos tratar só consumo, investimento e consumo do governo, consumo das famílias, consumo do governo, investimento. A contribuição foi 1,4%, ou seja, para o terceiro trimestre contra o segundo, enquanto que as exportações líquidas tiveram uma contribuição negativa de menos 0,3%, não? Um pouco o que Francisco Eduardo destacou, o forte aumento das importações, que cresceram, ele, por exemplo, terceiro trimestre deste ano contra o terceiro trimestre do ano anterior, as importações estão crescendo 17,7%, não? Nas contas nacionais, tá? Enquanto que as exportações só estão crescendo 2,1% nesse período. Tá? Então, o, o ponto que o Francisco Eduardo destacou sobre a, o, que a contribuição das exportações líquidas foi negativa, nós estamos tendo um pouco mais de aumento de poupança externa, mas enquanto que a poupança doméstica está caindo. Tá? Então, esses seriam alguns pontos, digamos, de destaque. Tá? Eu gostaria agora, sim, Margarida, para complementar um pouco a análise. Então, complementando um pouco aí o que já nós acabamos de colocar, né? Tem um dado interessante que mostra assim, a robustez, corrobora a robustez do crescimento da economia brasileira nos últimos anos, é que tem uma medida que a gente chama de carregamento estatístico, né? Quer dizer, que é uma medida, não é uma projeção para o PIB, mas é dizer, olha, se o PIB daqui para frente não crescer nada, ele, em 2024, terá crescido 3%. Significa dizer, se o quarto trimestre de 2024 apresentar crescimento zero para o PIB, a economia já tem garantido um crescimento de 3% para este ano em relação ao ano passado. E esse carregamento estatístico, mantendo o conceito para 2025, é de 0,8. Ou seja, se daqui para frente, até o final do ano que vem, a economia não apresentar nenhum crescimento, crescimento zero, nós já temos aí garantido um crescimento de 0,8 para o PIB do ano que vem em relação ao PIB de 2024. Então, isso é um dado importante, que não é uma previsão, tá? Mas é assim, uma ideia de em que ponto nós estamos. Se daqui para frente a gente não crescer nada, já temos aí um crescimento positivo garantido para esse ano bastante bom, 3%, e para o ano que vem de 0,8. Agora, eu queria, então, complementar um pouco sobre essa questão da insustentabilidade do atual ritmo de crescimento. A gente tem que chamar atenção para dois fatores, eu diria, né? Acrescentando o que o professor Francisco Eduardo já colocou. Primeiro, são a piora enorme das condições financeiras macroeconômicas, né? E aí nós temos a subida do câmbio, a subida dos juros futuros, o aumento das expectativas de inflação, tudo isso que está ocorrendo no Brasil de forma bastante intensa, e tem dois fatores por trás dessa piora. Primeiro, as condições internacionais também pioraram, né? A eleição do Trump colocou uma série de incertezas no cenário global, e aquilo que hoje mais preocupa os analistas é um aumento muito grande do protecionismo, que isso vai gerar um menor ritmo de crescimento do comércio mundial, do PIB mundial, e um aumento da inflação, em particular nos Estados Unidos, o que vai certamente levar a uma queda dos juros daqui para frente pelo Banco Central americano, num ritmo menos intenso do que aquele que a gente esperava antes de tudo isso acontecer. E com isso, as condições de liquidez internacional para os países emergentes vai diminuir, porque a diferença de juros, que é um fator que bastante levado em conta, que é um fator importante para explicar movimentação de capitais internacionais, esse diferencial de juros vai diminuir, embora a gente sabe que no Brasil os juros vai estar subindo. Mas as condições internacionais têm mais aversão global a risco. Então, aí a diferença de juros não é a única coisa que conta, né? Além disso, nós temos os conflitos geopolíticos se acirrando a cada momento, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, agora a Coreia do Sul, enfim, o mundo está ficando mais recheado de conflitos geopolíticos, o que também aumenta a aversão global a risco e torna o cenário internacional mais nebuloso.
E do ponto de vista dos fatores domésticos que também estão atuando com muita intensidade na nossa deterioração das condições financeiras macroeconômicas, nós temos aí a percepção de risco fiscal que está em alto volume, né? O novo pacote do governo, como nós já comentamos, foi muito incipiente, foi muito aquém daquilo que poderia, em algum momento, projetar uma estabilidade para a dívida pública PIB, não agora, mas em algum momento. Quer dizer, com esse pacote não se vislumbra essa estabilidade tão requerida para esse indicador, e isso vai afetar muito, eu diria, as decisões de investimento. Os investimentos dependem muito dos juros, mas das expectativas em relação ao futuro da economia, né? Então, esse ritmo maior de crescimento dos investimentos, ele pode estar concentrado a esse ano, porque na medida em que a taxa de câmbio está sem previsão de para onde ela vai, os juros futuros não param de subir, os juros dos títulos públicos não param de subir, isso tudo torna muito mais difícil a decisão das empresas de efetivamente tomar dinheiro emprestado e projetar retorno do capital aplicado num projeto de investimentos. E o terceiro fator, que também vai limitar o crescimento daqui para frente, é a redução dos estímulos fiscais. De janeiro a setembro desse ano, os gastos primários do governo central cresceram acima da inflação 6,6%, em comparação ao igual período do ano passado. Quer seja pelo aumento da dívida pública que isso implica, quer seja pelas novas regras do novo pacote ou do arcabouço fiscal, isso não tem como se manter, né? Porque se esses gastos se mantiverem nesse ritmo, a deterioração das condições financeiras será muito maior. Então, aí nós temos, sim, uma redução importante, um viés para baixo nas decisões de gastos, de produção, consumo e investimentos, e isso tudo leva ao menor ritmo de crescimento do PIB. Então, era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, Margarida. Tá? Bom, a gente vamos ficar por aqui. Semana que vem, a gente promete fazer um balanço do ano, já estamos chegando no final do ano, tá? A gente normalmente fazemos um balanço sobre o que esperamos no começo deste ano, sobre o que aconteceu, tá? Margarida já está nos adiantando, Francisco Eduardo também, sobre perspectivas para o ano que vem. Então, agradecemos a todos que têm assistido, ouvido a gente, e a gente espera vocês na próxima semana. Um abraço a todos.